Vasco terá mudanças na escalação e olha algumas dúvidas aí pelo lado direito e pelo lado esquerdo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a chegada das 77 Partners que já se reuniram com os jogadores. E vamos falar também sobre a tabela. Olha, o Vasco tá numa situação aí que hoje tem ganhar ou ganhar. Então, já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, e para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui você tem informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui, e será um prazer enorme tê-lo junto com a gente, então seja muito bem-vindo. Já vou logo dizendo, nosso pré-jogo foi ontem, a gente trouxe aqui a provável escalação do Vasco, mas claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, vamos falar também sobre a situação na tabela, enfim. Então fique de boa aí que a gente vai falar tudo de Vasco a partir de agora. Porque vamos iniciar falando, daqui a pouco eu vou trazer sobre escalação, sobre a situação na tabela, sobre a chegada das 777 Partners no Brasil, para definir, né, toda a situação envolvendo 70%. Hoje eles devem ter algumas situações mais burocráticas, nenhuma definição deve ser tomada hoje, mas eles chegam para comprar os 70% da Vasco SAF, que hoje é 100% do Vasco, mas a partir de amanhã provavelmente a gente deve ter aí a 77 no controle do negócio. Lembrando que a 77 tem no Brasil dois principais nomes aí, que são os representantes da 77, né? Que é o Luiz Melo, que foi aceito como CEO, e também o nosso Paulo Brax, que é o diretor esportivo, né? O diretor executivo esportivo da 77 Partners, além do Lúcio, que chegou há pouco tempo, que é o cara que vai ser o cara do financeiro, né? O diretor financeiro da Vasco SAF. Então, o que é que eu posso dizer? Juan Seniegas, Josh Wander, Dom Draspio e Nicolas Maia chegaram ao Brasil e foram diretamente encontrar com os jogadores. Nesse encontro com os jogadores, eles conversaram, passaram aí uma força, encontraram também com a comissão técnica, enfim, foram passar aquela famosa força para o jogo contra o Guarani. Eles estarão em São Januário para assistir esse jogo e pediram aí aos jogadores bastante empenho. A partir de amanhã, eles farão aí toda a procura que o Vasco precisa. E, obviamente, o técnico estará dentro dessa situação. Vi que muita gente falou, Léo, isso e aquilo. Mas a gente tem que falar o que está acontecendo. Os caras vieram também para monitorar o mercado de técnicos. Já tem alguns nomes que foram mapeados pelo Paulo Brax, né, como a gente já falou. E eles vão, sim, olhar o mercado para ver qual a situação. E escolher. Vão escolher entre aqueles nomes que eles tinham. Vão escolher outro nome para jogar os 11 jogos. Enfim, a gente vai ter essa definição, né, nos próximos dias, né, na quarta, na quinta. Provavelmente o Dom Draspio deve ficar mais um tempinho aqui para tomar algumas decisões juntamente com o Paulo Brax, mas eles chegam ao Brasil para isso, para tomar as primeiras definições do Vasco da Gama e assumir de vez o comando do futebol do Cruz Maltino. E eles devem, como eu falei, ir até São Januário à noite. E olha, falando desse jogo à noite, a gente tem aí, né, para o jogo algumas mudanças, porque o Emílio Faro só teve a terça-feira para treinar. A provável escalação do Vasco, ela tem o seguinte, vou trazer aqui para vocês, depois eu vou falar, e vou falando aqui quem pode entrar também, né, algumas dúvidas. Thiago Rodrigues, absoluto, é o nome que vai ser o goleiro, não tem para onde mudar, só se acontecesse alguma coisa ele não ia para o gol. Na lateral direita, Matheus Ribeiro, porém, informação do Carlos Bebert do Jogada 10, o Léo Matos treinou durante um tempo no treinamento de ontem. Então podemos ter uma mudança aí. Pode ser que o Léo Matos entre ali na lateral, mas a priori Matheus Ribeiro foi o cara que treinou há mais tempo no treino de ontem. Na zaga, Quinteiro e Anderson Conceição. No lado esquerdo a gente deve ter Edmar. No meio-campo, Yuri Lara e Andrei Santos, essa dupla aí que conquistou o futebol, a galera, né, do Vasco, né? O Yuri é o pitbull e o Andrei é o cara da classe, né? O cara que constrói o jogo. Eles devem ser mantidos. Nenê deve ser o principal articulador da equipe, o meia é o camisa 10. Para o ataque, o Alex Teixeira mantido como referência.
Do lado direito, a gente vai ter a volta dele, Marlon Gomes, está recuperado, entrou no jogo contra o Bahia e deve ser o cara que vai jogar ali. Mas deve ter uma mudança de posição aí. Quando o Vasco estiver sendo atacado, o Vasco vai para um 4-4-2, o Marlon Gomes fecha ali como um cara no meio e o Nenê mais à frente faz a marcação com o Alex Teixeira. Isso deve acontecer. A dúvida, porém, está do lado esquerdo. Por quê, Léo? Bruno Tubarão treinou a maior parte do tempo como titular. O Figueiredo entrou em uma parte do treino, só que tem o seguinte, o Figueiredo ele vem daquela gastroenterite, ele perdeu peso, como a gente falou, perdeu 5 quilos, né? E perdeu muitos treinos na semana passada. A comissão técnica, ela vê com um risco, né, poder colocar o Figueiredo nesse jogo. Então, o Bruno Tubarão sai na frente para ser o titular. Peck corre por fora, pode ser que o Peck entre. Mas hoje, o provável é o Bruno Tubarão saindo como titular do Vasco da Gama por causa dessa situação, com Peck e Figueiredo sendo opções no segundo tempo. Bruno Tubarão que agradou, né? Foi o cara que construiu a jogada do gol, né? Ele rouba a bola ali do Bahia no meio de campo, busca o escanteio e no escanteio ele atrapalha o goleiro, acaba saindo o gol contra lá do Ricardo Goulart. Então Bruno Tubarão tem grandes chances de ser o cara ali pelo lado esquerdo do Vasco, foi onde teve seu melhor momento pelo Red Bull Bragantino, tanto na Série B quanto em 2020 no Campeonato Brasileiro da Série A. Esse deve ser o provável time do Vasco para enfrentar a equipe do Guarani. O Vasco que vive uma situação bem delicada. Se você olhar a tabela, você vê que o Londrina que ganhou com um gol no finalzinho do jogo, um erro grave da zaga do CRB, hein? Os caras se salvaram o jogo todo e tomam um gol daquele do Alan Ruschel. Tomou um gol aos 47, o CRB tomou, o Londrina fez um gol, tá a 1 ponto do Vasco da Gama. A equipe do Sport também fez um gol no final do jogo, ficou a 2 pontos do Vasco. Qual a situação? O Vasco precisa ganhar esse jogo. Se o Vasco ganha, o Vasco vai a 45, passa o Grêmio e joga toda a pressão para o Grêmio do Roger Machado, porque o Vasco vai a 45, o Grêmio perdeu ontem, fica com 44. Se o Vasco não ganha, o Vasco empata, o Vasco fica a 2 pontos do Londrina, aí, meu amigo, vai ter que definir lá contra o Brusque. O Londrina tem um jogo, tem um clássico contra o Operário na semana que vem, então, né, no sábado, então é complicado. E ainda tem o Sport também. Então o Vasco precisa ganhar esse jogo. É um jogo de final, como eu disse, né? Cara de final. O Vasco tem que ganhar esse jogo contra a equipe do Guarani para estar tranquilo, para jogar contra o Brusque também e poder manter essa distância de 4 pontos e jogar a pressão toda para o Grêmio, né? Porque o Grêmio perdeu o jogo ontem. Meu amigo Farido tá pô da vida. Mas enfim, o Vasco precisa aí fazer o seu resultado e dar um respiro, né, para a torcida, porque a torcida do Vasco tá apreensiva, né? Quem tá acompanhando as redes sociais aí sabe que a galera tá bem para baixo. Tomara que o Vasco saia com a vitória contra a equipe do Guarani. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Lembrando que a gente tem pós-jogo hoje, né? Pré-jogo foi ontem, pós-jogo hoje, e espero todos vocês no pós, tomara que com a vitória, né? Que chega de falar de derrota aqui nesse canal. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu, tchau!